Livro de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero meditar um pouco com você nessa noite sobre uma voz que clama. Porque é justamente assim que o personagem do texto em que nós vamos ler é conhecido, através da história. Uma voz. E eu meditei um pouco na vida desse homem de Deus nessa semana, que a gente passou. A gente ainda não pode estar reunidos, mas a palavra de Deus, ela tem o poder de romper as barreiras, mesmo a barreira da distância. Portanto, você que acompanha, creia que Deus pode falar com você através desse vídeo, através dessa mensagem, não por causa da minha vida, mas por causa que Ele é bom, eterno, que Ele não muda, Ele é Deus. Eu gosto de ler no livro de Êxodo, quando Moisés pergunta, diante da revelação da sarça ardente, qual é o nome de Deus? E Deus responde para Moisés: eu sou. Porque não é necessário nome, Nome é necessário para nós que somos criaturas, mas para Deus não é necessário. Ele é para sempre, Ele era, é e há de vir. Vamos ler o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro adiante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, tomai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizei com água, ele, entretanto, os batizará com o Espírito Santo. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E imediatamente, após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz que vinha do céu: tu és o meu filho amado, em ti muito me agrado. Amém. Somente até o versículo 13, até o versículo 11. Amados, Deus não muda. Eu sei que a gente declara isso através das canções. Eu sei que a gente muitas vezes fala sobre isso, Mas o que significa realmente essa afirmação? Você já pensou sobre isso? Dizer que Deus não muda, ainda mais para nós, seres humanos, que vivemos um processo contínuo de mutação. Ninguém é o mesmo, Todos os dias que nós acordamos, nós somos um ser diferente. Alguns melhores, outros nem tanto, Mas nós temos a tendência natural, faz parte da nossa natureza, a mudança, o crescimento, o desenvolvimento. Mas Deus é diferente.
Talvez essa seja a nossa dificuldade de compreender. O que significa dizer que Deus não muda? Dizer que Deus não muda significa dizer que Deus não pode mudar nos seus atributos. Quais são os atributos de Deus? Onipresença, onipotência e onisciência. Então Ele é todo poderoso, Ele sabe de todas as coisas e Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. É para entender? Não, é só para crer. Se você for tentar entender, vai dar um nó na sua cabeça. Então Deus não muda porque os seus atributos não podem ser alterados. Deus não muda porque as suas virtudes não podem ser alteradas. Quais são as virtudes de Deus? Amor, graça e comunhão, né? Amor do Pai é a bênção que nós ministramos todos os dias ao final dos cultos. Essas são as virtudes de Deus: amor, graça e comunhão. Amor do Pai, graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Deus não pode ser alterado, querido, na sua natureza. Deus não pode ser alterado naquilo que Ele é. A gente, quando lê as Escrituras Sagradas, encontra em vários momentos a Bíblia nos falando a respeito do louvor, da glória que deve ser dada para Deus em todo tempo. Todo tempo nós devemos louvar ao Senhor. E aí, por que a Bíblia sempre ela volta a reafirmar essa necessidade que eu e você temos de nos lembrar que Deus não muda e de que nós precisamos render a Ele em todo momento louvor, glória, né? Para sempre, eternamente. Porque, amados, porque nós mudamos quando nós estamos vivendo tempos como os de agora, de sofrimento? A gente tem a tendência de a nossa percepção de Deus também sofrer. E é aqui que nós temos que ter o cuidado, porque Deus não está suscetível às mudanças que estão acontecendo aqui. Deus não muda, querido, ainda que as pessoas estejam sofrendo, ainda que as pessoas estejam morrendo. Nada disso altera a natureza de quem Deus é, porque Ele é eternamente. E eu e você não podemos nos esquecer disso. Não podemos ter a nossa visão de Deus contaminada pelo medo, pela dor, pela angústia, pelo sofrimento, né? De ficarmos questionando: mas se Deus, por quê? Não é essa a nossa visão, ou não deve ser essa a nossa visão. Vamos falar um pouco desse texto que a gente leu do Evangelho de Marcos. Bom, o Evangelho de Marcos talvez tenha sido o primeiro evangelho escrito, né? O Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus, eles têm muita referência, ou grande parte deles são referências do livro de Marcos. O que o Evangelho de Marcos tem de diferente dos outros evangelhos? O Evangelho de Marcos não traz, por exemplo, a genealogia de Jesus. Palavra difícil. O Evangelho de Marcos começa falando sobre o ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos também não faz muita referência. Essa motoqueira doido. Não faz muita referência sobre a lei, né? Por quê? Porque ele é destinado aos gentios. Muito provavelmente, né, alguns estudiosos, teólogos dizem que o livro de Marcos foi escrito em Roma e não em Jerusalém, não em Israel. Então ele é destinado a um público fora da realidade religiosa da Judéia, né, de Jerusalém. Por isso não faz muita referência à lei, porque Marcos então dá ênfase à prática. Você vai ver muitos milagres, né? A ação de Jesus se manifesta muito no livro de Marcos. E nesse texto que nós lemos, nesse trecho que nós lemos, fala de um homem chamado João, hoje conhecido como João Batista, mas se a gente pegar a tradução, a melhor tradução seria João o que batiza. E aí, quando, né, trouxe para o português, virou João Batista. Mas enfim, né, é o mesmo significado. O texto que nós lemos fala sobre o ministério desse homem tão importante na Bíblia.
E por que João é importante? Irmãos, João é importante porque João é anunciado desde Isaías, o profeta messiânico, que fez muitas referências ao Cristo que viria, que salvaria a nação. Olha só, eu trouxe um pequeno trecho do livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3 ao versículo 5, quando ele faz a referência ao João Batista. Ele diz: olha, uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Então havia referência desse homem no Antigo Testamento, 700 anos antes da vinda de Jesus, já estava se falando de João Batista. João Batista, ele marca o fim de um tempo chamado intertestamentário. Difícil palavra também. É o período intertestamentário. É aquela página branca que tem entre o livro de Mateus, né, e o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Então aquele período é chamado de intertestamentário. Por quê? Ou conhecido também como o tempo de silêncio de Deus. É um período de 400 anos, amado, em que Deus silencia e não tem mais nenhum profeta falando com o povo de Israel em nome do Senhor. Ou pelo menos não um profeta levantado pelo próprio Deus. Então você pense que é um tempo muito difícil, 400 anos sem que o povo ouça a voz de Deus falando com eles através do profeta, da profecia, né? Porque a profecia era a forma com que Deus exortava o povo de Israel, era a forma com que Deus direcionava aquele povo. Então esse silêncio foi quebrado por João Batista. João Batista é um profeta, o último profeta, levantado por Deus para trazer uma missão, né, para revelar que o Cristo estava vindo. Então, João Batista é essa voz que vai aplanar os caminhos, que vai preparar os corações. Agora você imagina como estavam esses corações que durante 400 anos não ouviam mais a voz de Deus falar com eles. Você imagina como estava o coração desse povo. É por isso que a mensagem de João Batista é uma mensagem reta, direta, sem rodeios. Porque esse povo, amado, estava sofrendo. Um povo que não ouve a voz de Deus, uma nação que não escuta a voz de Deus, ela tem a tendência de se destruir. Ela tem a tendência de cair em abismos que ela mesma constrói. João inicia um novo período, né? Ele acaba o silêncio de Deus e ele começa a ser uma voz no deserto. O texto fala que o lugar da atuação de João Batista é o deserto. E a gente sabe que na Bíblia o deserto não é só um lugar geográfico. Na Bíblia, deserto é um lugar teológico. É um lugar onde Deus quer falar com o seu povo, é uma mensagem. Então toda vez que a Bíblia fala de deserto, né, Jesus foi para o deserto, inclusive depois do batismo de João Batista. Ele vai 40 dias e 40 noites para o deserto jejuar. O povo de Israel passou 40 anos no deserto caminhando em direção a uma terra prometida, e o lugar do ministério de João acontece no deserto. Por que o ministério de João inicia no deserto? Já que João Batista era filho do sacerdote Zacarias. Então João poderia ter um lugar de prestígio na sua comunidade, porque afinal ele era filho de um sacerdote. Mas ele abandona tudo isso para começar o seu ministério no deserto, obedecendo a palavra de Deus. Amados, o deserto representa a vida espiritual daquela nação.
E é por isso que João inicia ali o seu ministério. Porque era exatamente assim que o povo de Israel estava, como uma terra seca, sem vida, sem água, sem a presença de Deus, sem a direção de Deus. Então quando João vai para o deserto, rejeitando estar nos palácios, rejeitando estar nos castelos, João está dizendo, é exatamente assim que se encontra a vida do povo de Israel, como um deserto. Como um deserto estava a vida daquele povo. Preste atenção, esse período de 400 anos trouxe para o povo de Israel algumas coisas, algumas distorções nos valores da fé, da espiritualidade que aquele povo tinha. A liderança, a representação da fé para aquele povo, né, que eram os sacerdotes, que eram os levitas, eles haviam se corrompido. E grande parte deles tinha feito aliança com o Império Romano, o império que estava oprimindo o povo de Israel. Então, esse tempo de silêncio de Deus foi também um tempo em que o povo construiu uma religião onde Deus não estava mais. Deus não habitava mais aqueles sacrifícios. Deus não habitava mais as reuniões solenes daquele povo. O povo havia se perdido, querido. O povo estava sendo oprimido pelos seus líderes espirituais. Aqueles que deveriam dar direção, que consolar, estavam agora oprimindo, porque eles tinham feito alianças políticas, né? Então esse é o quadro em que nós observamos a manifestação do ministério de João. Por isso, João começa o seu ministério no deserto. Uma segunda coisa que o texto nos traz é que a mensagem de João, ela tem dois aspectos. Primeiro, ela fala da vinda do Cristo. Versículo 7, a palavra de Deus diz assim: e esta era a pregação de João: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. Então um aspecto da mensagem de João é reconhecer a glória de Deus. Reconhecer. A mensagem de João não parte do seu próprio eu. A mensagem de João não parte do seu sofrimento momentâneo no deserto. João não pregava se lamentando pelo lugar que ele estava. João não pregava para o povo dizendo: eu estou no deserto, eu estou sofrendo porque eu amo a Deus. Não. João tinha na sua mensagem, primeiro, a convicção de quem ele estava anunciando. Quem era o Deus a quem eles anunciavam. Por isso ele fazia referência da vinda de Cristo, da glória de Deus. Um segundo aspecto da mensagem de João é que João chamava o povo para o arrependimento. No versículo 4, você vai perceber isso, que João tinha um batismo de arrependimento. A convocação pública que João trazia para o povo não era uma convocação apenas para reunião, era uma convocação para o arrependimento. João dizia no deserto, pregava no deserto como uma voz de Deus, falando para aquela nação: vocês precisam se voltar para mim, porque em 400 anos de silêncio, vocês se afastaram, vocês se perderam, vocês se desviaram, mas agora é chegado o reino de Deus, e vocês precisam se arrepender dos seus pecados, e confessá-los, e serem batizados, um batismo de arrependimento, um retorno a Deus. Então essa era a mensagem, o centro da mensagem de João. Uma outra coisa interessante que esse texto nos diz no versículo 9 ao 11, foi que o próprio Jesus se submeteu ao batismo de João. O próprio Jesus, amado, foi ao encontro de João. Ele veio de Nazaré, mas ele foi se encontrar com João no deserto, às beiras do rio Jordão, e ele disse para o João: João, eu vim ser batizado por você. Se você ler Mateus capítulo 3, versículo 15, você vai ver que quando Jesus se apresenta para João, para que ele fosse batizado, ele diz: não,
é você que tem que me batizar e você me pede que eu te batize? Mas Jesus diz algo para João: é necessário que você me batize para que se cumpra toda a justiça. Então Jesus se submete ao batismo de João para o cumprimento de toda a justiça. Para o cumprimento, Jesus não se submete ao batismo de João porque ele é pecador, porque Jesus não pecou, mas para que se cumprisse a justiça. Segundo, Jesus se submete ao batismo de João porque ele reconhece a autoridade profética na vida de João. E ao fazer isso, ele rejeita a autoridade estabelecida pelas lideranças espirituais daquela época. Jesus reconhece a autoridade de João e ele rejeita a autoridade que é estabelecida pela religião vigente daquela época. Sabe uma coisa, amado? Nós muitas vezes estamos querendo encontrar coerência nas ações de Deus, mas Deus não age segundo a nossa coerência, segundo a nossa lógica. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de compreender como essas pessoas tiveram dificuldade para entender por que Jesus, dizendo ser filho de Deus, está deixando que um homem vestido de pele o batize, um homem que vive no deserto, comendo gafanhoto, bebendo mel, chamado de louco por muitos, o batize. Porque, amado, a sabedoria de Deus é loucura para nós. Nós não conseguimos compreender a sabedoria da ação de Deus. Mas a atitude de Jesus nos demonstra que muitas vezes, amado, nós não conseguimos reconhecer quem é verdadeiramente uma voz de Deus, quem é verdadeiramente uma voz profética, uma voz que vai contra o que todo mundo está dizendo. E geralmente a voz que Deus levanta para representá-lo é uma voz que contraria a maioria. A mensagem, querido, de João, no período do seu ministério, que durou, alguns dizem que durou 6 meses. Pensa no ministério grande, 6 meses. Preparou 30 anos para pregar 6 meses. Mas a mensagem de João durante o seu ministério não foi alterada. A mensagem de João nunca mudou. João tinha uma mensagem: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem de João. E o que eu entendo com isso? Queridos, nós vivemos numa geração de consumidores de mensagem, de pessoas que estão nos avaliando em todo o tempo, que nós estamos falando, procurando mensagem hoje, procurando mensagem amanhã, porque na verdade eles querem ouvir aquilo que agrada, aquilo que faz parte da sua demanda, como se a mensagem fosse um mercado, como se a igreja fosse uma partilheira e eu fosse lá escolher qual tipo de mensagem que eu quero ouvir. Querido, nós precisamos nesse tempo de dor, de sofrimento, parar e refletir se nós não temos feito isso. Por causa do sofrimento, nós estamos alterando, mas é só um pouco a nossa mensagem, para que ela não pareça tão forte, para que as pessoas, agora no momento de sofrimento, não ouçam que elas precisam se arrepender dos seus pecados, porque elas precisam entregar a sua vida ao Senhor, porque o reino de Deus é chegado. Mas é exatamente essa mensagem que as pessoas precisam ouvir: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Essa é, querido, a mensagem de João. Não mudou, não muda, porque a necessidade do homem continua sendo a mesma sempre, de arrependimento, de voltar atrás, de reconhecer quem ele é diante de Deus, que é todo santo, todo poderoso, que não muda. Então a gente precisa se perguntar: será que a nossa mensagem, será que a nossa agenda, será que agora o que nós estamos falando não é para suprir uma carência, uma necessidade? Não, amado. A palavra de Deus não tem o propósito de suprir a sua carência. A palavra de Deus tem o propósito de transformar você, de te fazer alguém parecido com Jesus, alinhar você. E a mensagem de João é a mesma.
é a mesma que nós devemos ministrar nos nossos dias hoje. A maior necessidade, querido, da humanidade continua sendo o arrependimento. A maior necessidade que eu e você temos agora e teremos daqui 1000 anos é de se arrepender. Quando nenhum de nós mais existirmos, amado, nessa terra, quando os nossos ossos tiver se tornado pó, Deus ainda continuará sendo todo-poderoso, glorioso, majestoso e continuará governando tudo. Então não é sobre nós, não é sobre eu e você, é sobre Ele. E João não se deixou esquecer disso. João não se distraiu. O caráter de João, querido, não foi corrompido por causa da sua identidade. Eu sou uma voz. João sabia que ele era apenas uma voz. João sabia, querido, que porque ele havia batizado Jesus, nada havia mudado em quem ele era. Amados, sabe, uma grande luta da igreja cristã durante toda a história é a personificação da fé. O que significa isso? Homens e mulheres, movimentos, instituições que evocam para si um poder em nome de autoridade. Qual que é a diferença do poder e autoridade? Porque o poder é imposto, a autoridade é dada por Deus e reconhecida pelos irmãos e reconhecida pelo mundo. Mas a personificação é a carência que os homens e mulheres, que os movimentos têm de evocar para si esse poder. Amado, João, ele não teve o seu caráter corrompido, por isso que ele nunca se esqueceu de que ele era apenas uma voz, mas de quem operava é Deus, é a glória de Deus. João poderia ser: eu sou cara, estou aqui no deserto comendo só esse mago. Eu imagino que João devia ser mago, feito uma tábua, irmão, porque comer gafanhoto e beber mel, deve ser fácil, dá gordura. João devia ser bem magro, Então João poderia se gabar do seu ministério, porque afinal ele batizou o Filho de Deus. O céu se abriu e a voz de próprio Deus falou: esse é meu filho. Mas, amado, João sabia quem ele era. João era apenas uma voz. O seu senso de identidade não deixou ele se esquecer de quem Deus é. De quem Deus é, aliás, e de quem ele era, apenas uma voz. E eu pergunto para você: quem nós temos sido nesses dias? Quem a igreja tem sido nesses dias? Quem nós temos sido? Será que nós somos uma voz profética, querido, para essa geração? Ou a nossa voz deixou de ser profética porque a gente está negociando agora a mensagem diante da dor? E aqui eu não quero ser indiferente, não é isso, mas Deus é maior do que toda a nossa dor, querido. Se todo esse globo não existir mais, Deus ainda é, e nós precisamos elevar a nossa percepção de Deus, porque nós estamos olhando para Deus a partir do nosso umbigo, e aí a gente não consegue entender que Ele é todo poderoso, glorioso. Não, amado, vamos orar e pedir que Deus nos dê revelação de quem Ele é, a partir dEle. É dEle, é por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Não é por mim, não é por você, não é porque nós cantamos bem, não é porque nós pregamos bem. É misericórdia, é graça, é dom, é dádiva. A vida que nós temos não é porque nós merecemos, é porque Ele nos deu. Então, se acabar agora, querido, o máximo que eu e você podemos fazer é agradecer pelo tempo que nós tivemos, porque foi um presente de Deus. E quando a gente começa, querido, a ter um olhar afetado pela dor, nós começamos a agir em justiça própria, A gente começa a agir pensando no direito. E quando a gente age pensando no direito, a gente se torna, querido, como Lúcifer. Porque Lúcifer não pecou porque estava bebendo cachaça, usando droga, não. Lúcifer pecou
A palavra de Deus diz porque no coração dele entrou comércio e ele quis se colocar acima de Deus. A justiça própria de Lúcifer começou a gritar dentro dele, e o direito, eu tenho direito, começou a ficar maior do que o reconhecimento da glória de Deus. Quem nós somos nesse tempo, querido? Deus nos chamou, assim como Ele chamou João, não mais para preparar um caminho, porque o caminho já foi preparado, mas para revelar o caminho. Jesus diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu e você temos a responsabilidade nesse tempo de ser uma voz para as pessoas, não para dizer o que elas querem ouvir, porque o que elas querem ouvir é que eu e você diga: não, vai ficar tudo bem. Igual o filme americano, sabe? Tá acabando tudo, destruindo tudo, fogo tá comendo, a bomba tá caindo e o cara: não, vai ficar tudo bem. Mas eu e você, querido, não podemos dizer isso se não é isso que Deus está falando. Porque o que Deus está falando através de sua palavra é: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Creiam no Evangelho, arrependam-se de seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor. Nós precisamos ser essa voz, não a voz que fica repetindo o que todo mundo já está falando, querido, mas uma voz dissidente. Preste atenção. No tempo de João havia pregadores, no tempo de João havia pessoas que anunciavam a palavra de Deus. No tempo de João, querido, não havia a mídia como a gente conhece agora, mas havia a mídia do fuxico, né? A Rádio Poeira, conhecida. Mas a voz de João não era igual à voz que havia naquele lugar, naquela nação. A voz de João era uma voz dissidente, era uma voz contrária, era uma voz que caminhava na contramão de tudo que estava sendo dito. Às vezes nós estamos que nem papagaio, querido. Eu e você, eu estou falando com você que é igreja, você que é um cristão, você que conhece a palavra de Deus. Nós estamos igual papagaio, repetindo o que todo mundo já está falando, amado. O que todo mundo já está falando já está dito. O que as pessoas precisam ouvir é uma voz que revele a vontade de Deus, que revele a vontade do Senhor, que revele a vontade eterna de Deus. Não adianta a gente ficar falando de álcool em gel, máscara, querido, todo mundo já está caindo os dentes de ouvir sobre isso. Mas o que a gente precisa ser? Uma voz profética, que vai além disso, que diz: olha, eu não sei como vai terminar tudo isso, mas eu digo para você: arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor, porque o reino de Deus é chegado. Eu não sei se eu vou viver daqui 2 semanas, 3 semanas, isso não está no meu controle, mas está no meu dever dizer para você, ser uma voz para você, só uma voz: arrependa-se. Nós precisamos perceber o Senhor, querido, em meio a todo este caos. Como eu disse no início, Ele não muda. Ele não muda. Deus é bom, mesmo que a vida não seja. Como diz 12, Deus é bom em todo tempo. A graça de Deus é suficiente para que eu e você vençamos esse momento. Sem dúvida nenhuma, eu digo para você, a graça de Deus vai ser suficiente, porque ela foi suficiente para a igreja há 2000 anos atrás. Ela foi suficiente para a igreja há 1000 anos atrás. E ela vai ser suficiente para nós agora. A graça de Deus nos basta. Deus é todo-poderoso. Deus é majestoso. Não se esqueça disso. Que o Senhor faça de nós nesse tempo, querida igreja, uma voz trazendo a mensagem mais importante a ser ministrada: arrependam-se e creia no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. É tempo, querido, de arrependimento. É tempo de colocarmos nossa vida diante de Deus
eu não sei como que está a sua vida, e eu nem preciso saber disso. Mas coloque diante do Senhor a sua vida. Se existem questões que precisam ser resolvidas dentro de você, resolva, meu irmão. Não fica dormindo de botina. Jesus está às portas. Para alguns, Jesus está voltando hoje, porque uma pessoa que morre vai se encontrar com Ele na eternidade. Uma pessoa que perdeu a sua vida para o Covid não é o fim para ela. Ei, preste atenção. A palavra do Senhor diz que aquele que morrer, aquele que crê, ainda que morra, viverá. Coloque a sua vida diante de Deus. Coloque a sua família diante de Deus. Receba essa mensagem como sendo do Senhor, uma voz profética falando com você. Arrependa-se, o reino de Deus chegou, meu querido. Talvez você é uma pessoa que frequenta a igreja há anos, mas nunca tomou uma decisão séria por servir ao Senhor, e Ele está falando com você hoje. Coloque a sua vida diante do altar, conserte a sua vida diante de Deus, reconheça Cristo como o seu único Senhor e Salvador. Pare de brincar, meu irmão, não é tempo mais de brincar. É tempo de nós levarmos as coisas de Deus a sério, a palavra de Deus a sério. Não dá mais tempo, amado, de nós gastarmos a nossa vida em vão. Não. Igreja do Senhor, desperta, porque esse mundo precisa de voz. Não qualquer voz, mas uma voz profética, uma voz que não tem medo, querido. Muitas vezes você ser voz profética significa fazer com que as pessoas se afastem de você. Não tem problema. João viveu sozinho no deserto. Você acha que ele viveu sozinho no deserto porque ele era um cara rebelde? Não, amado. Porque as pessoas muitas vezes se afastam daqueles que dizem verdades, que salvam, que machucam, que ferem, mas que salvam. Mas seja essa pessoa que diz verdade. Não negocie, amados, os princípios da palavra de Deus. Não negocie a mensagem de Deus nesse tempo. O mundo precisa de voz profética. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão. Jesus está às portas, amado. O nosso mundo está vivendo um caos, e nós precisamos nos voltar para Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você nessa hora. Você que está em casa, feche os seus olhos, fale com Deus nessa hora. Coloque sua vida diante dele. Se tem questões que precisam ser consertadas, conserte, querido. Se existem pessoas que você precisa pedir perdão, peça. Se tem pessoas que você precisa perdoar, perdoe. Porque como a canção e a oração que o próprio Senhor nos ensinou diz: perdoa-nos como nós perdoamos aquele que nos ofende. E às vezes a gente ora e canta essa canção, mas não pratica. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor, querido. Existe uma eternidade preparada para nós. Existe uma eternidade preparada por Cristo para cada um de nós. A dor, o sofrimento, a morte, o lamento não vai poder arrancar isso de nós. Em nome de Jesus. Talvez você tenha perdido pessoas que você ama, mas não é o fim, querido. Deixa essa palavra trazer para você esperança. Nós nos encontraremos um dia na eternidade. Você vai encontrar de novo as pessoas que você ama. Você vai encontrar de novo. Agora olhe para Ele, porque Ele não muda. Ele é o Senhor da história. Ele é o nosso Deus. Ele continua sentado no mais alto e sublime trono. Deus não se levantou do seu trono. Essa crise não mudou quem Deus é. Ele é o Senhor da história. Ele era ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Em nome de Jesus. Ó Pai Santo, em nome do Senhor, visita, Pai, teus filhos nessa noite. Senhor, traz arrependimento aos nossos corações, Senhor.
Pai, é tempo de arrependimento, é tempo de nos voltarmos para Ti, Senhor, de pedirmos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, de nos colocarmos diante de Ti, Senhor. Não é tempo, Deus, de ficarmos distraídos, de pregarmos qualquer mensagem, não, Deus. Oh, Senhor, nós precisamos remir o tempo, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor nesse tempo seja uma voz profética, Pai. Que a igreja do Senhor tenha revelação, Senhor, e não apenas repita o que tem sido dito, não, Senhor. O Senhor nos entregou a Tua palavra, Senhor, e nela contém, Senhor Deus, vida. A Tua palavra é Espírito e é vida, Senhor. Nós muitas vezes estamos dando mais valor aos noticiários, oh Senhor Deus, a propagação do terror, do que a Tua palavra viva e verdadeira, Pai. Temos ouvido mais, ó Pai, os noticiários, do que meditado na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra é a verdade, Senhor. A Tua palavra é eterna, Senhor. Tudo mais vai passar, mas a Tua palavra vai permanecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor visite-nos nessa noite com graça e misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa completar essa palavra no seu coração, querido, nessa noite. Você saiba de que o nosso Deus continua sentado no mais alto sublime trono. Ele continua sentado, Ele governa. Ele é o dono da nossa vida. A nossa vida não pertence a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos forasteiros aqui. Lembre-se disso. O reino de Deus, querido, está sendo estabelecido. Em nome de Jesus. Que o Senhor complete aí essa palavra no seu coração. Nós já estamos chegando ao final. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te faça prosperar em todas as coisas. Amém? Eu gostaria de orar finalizando esse momento, agradecendo mais uma vez você que nos acompanhou aí. Deus abençoe ricamente sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor possa completar essa palavra aí no seu coração. Se você puder ficar de pé aí, nós vamos orar. Eu quero orar finalizando. Quero agradecer também mais uma vez o Ministério de Louvor, né? Os irmãos que nos ajudam aqui, nos auxiliam. Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Em nome de Jesus. Estende sua mão assim, querido, como sinal de receber do Senhor. Em nome do Senhor. Que a graça do Deus vivo, que o amor, que a comunhão e a consolação seja derramada sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. Que o amor do Pai, que a presença graciosa do Filho, que a comunhão incomparável do Espírito Santo nos console, nos conforte e nos faça ser voz para esse tempo. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe e possa te guardar em todo o tempo. E até semana que vem, se Deus assim permitir. Forte abraço.